Olá, meu nome é Regina Américo, sou engenheira agrônoma e pedagoga, pós-graduada em ensino de português, literatura e redação. Irei falar sobre produção de mudas e sementes, mas primeiro nós temos que entender qual é a diferença entre semente e grão. A diferença está naquilo que o homem vai fazer, ou seja, para qual finalidade que ele vai utilizar, né? Então, a semente, ela é utilizada para propagação, né, meio sexuado, ou seja, por gametas. Já o grão, ele é utilizado para alimentação humana ou para animais. E nós temos alguns pontos importantes também que nós devemos saber, que é sobre as leis, né? A legislação no nosso país. Por exemplo, a lei número 10.711, ela institui o quê? O Sistema Nacional de Sementes e Muda no Brasil. Então você pode perguntar, professora, mas por que é importante a gente estudar essa lei, saber dessa legislação? Eu falo para vocês que o importante é devido você saber que para você obter sementes e mudas de qualidade, você tem que ter toda uma padronização, né, uma qualificação aí nesse produto que você vai adquirir. E também, pessoal, em 2 de junho de 2005, foi publicado também a instrução normativa número 9, que aprovou as normas para produção, para comercialização e utilização dessas sementes. E isso é válido para todo o território nacional. E também nós temos dos registros mais importantes, né, que é o Renasem. Vou falar um pouquinho sobre ele. Quando a gente fala em Renasem, o que vem a ser Renasem? Olha só, as pessoas físicas e jurídicas que exercem as atividades de produção, né, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, né, importação e exportação de semente, elas ficam o quê? Obrigadas a se inscrever nesse Renasem. Então, veja bem, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, ele credencia junto ao Renasem as pessoas físicas e jurídicas que atendam todos os requisitos exigidos para exercer tais atividades. E quais são essas atividades, professora? Olha só, aí entra o responsável técnico, né? A entidade de certificação de sementes e mudas, entra o certificador de semente ou mudas de produção própria, o laboratório de análise de sementes e mudas, o mostrador de semente. Então, veja bem, o MAPA, ele está ligado ao Renasem. Então, o MAPA, ele é responsável por essas atribuições, né? E lá dentro de cada departamento e programa responsável, sempre prezando o quê? O que o MAPA vai prezar? Pela qualidade genética, segurança aos detentores, né, da tecnologia patente. Então, o Registro Nacional de Cultivares, produção de sementes, né, análise de sementes e mudas, comércio de sementes e mudas, a fiscalização de semente, então a utilização de sementes também, comissões de sementes e muda, tudo isso aí, o MAPA está responsável por essas atividades. E você pode perguntar, por que é tão importante eu saber que eu tenho que estar escrito, né, nesse Renasem e que esse Renasem está ligado ao MAPA? Veja bem, porque é através disso daí que o profissional, ele vai estar sabendo que ele está sendo vistoriado, ou seja, ele para emitir certificados, ele precisa saber que tem toda uma padronização, que tem regras, né, normas. Então, para isso que serve, você está sabendo todo esse contexto aí, né, sobre o Renasem e o MAPA, que é o Ministério, né, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
é a importância da produção de semente no Brasil. Vamos ver aí algumas porcentagens. Hoje você sabia que a agricultura, ela representa 28% do PIB brasileiro? Outra questão, emprega 37% dos trabalhadores, responsável também, pessoal, por 44% das exportações. Então, o mercado de semente hoje movimenta cerca de 30 bilhões de dólares, tá? E 2,5 bilhões de dólares em sementes de hortaliça. Então, o Brasil é o maior produtor de soja. No Brasil, a produção de sementes, ela movimenta mais de 1,5 bilhões, né, de dólares, sendo as principais culturas. Quais são elas? O milho, a soja, o arroz, né, o trigo, na produção de sementes. Então, o Brasil, né, a produção de sementes de hortaliça, ela movimenta 70 milhões de dólares, sendo as principais culturas, né, quais são? O tomate, a cebola, o melão e a alface. E agora eu vou falar sobre a produção de mudas, né? Para você ter uma produção de mudas, você pode, né, ser produzido de acordo com o quê? Com a necessidade, meninos, de cada produtor. Sendo que podemos aí delimitar as tecnologias utilizadas. Ela pode ser alta, média, né, baixa ou de nível baixo, né? Então, temos aí o cultivo protegido, né? Vai ter o que? Maior precocidade, menor possibilidade de contaminação fitopatogênica. Quando eu falo em uma contaminação fitopatogênica, ela vai ter menor possibilidade de ter fungos, vírus, nematóides do solo, bactérias. Então, maior relação também percentual entre sementes plantadas e mudas obtidas você vai ter um melhor aproveitamento da área destinada, né, à produção de mudas, né, quando você tem um cultivo protegido. E você também vai ter maior facilidade na execução dos tratos culturais, como o debaste, né, desbaste, a irrigação, a adubação, o tratamento fitossanitário, que é o que eu falei agora mesmo, né, quando você vai tratar de algumas doenças, fungos, bactérias, aí você vai ter, vai ser melhor para você estar aí tendo dentro desse cultivo protegido. E menor estresse, né, por ocasião do transplantio também. E quando eu falo em produção de mudas, eu tenho também que saber a qualidade do substrato, né? E que vem a ser o substrato, qual o substrato melhor que eu vou utilizar. Então, veja bem, o que é substrato? O substrato, ele é todo material sólido, natural, sintético, né? Ou residual, mineral e orgânico. Ele pode ser puro ou ele pode ser em mistura também, que proporciona condições favoráveis para o desenvolvimento do sistema radicular. Olha só, o substrato, ele exerce a função no solo, tá? Fornece o que a planta? A sustentação, ele é importantíssimo, porque ele fornece também nutrientes, água, né, e oxigênio, tudo isso ao mesmo tempo. Os substratos também, eles podem ser de diversas origens, tá? Pode ser animal, né, esterco, humus, ele pode ser vegetal, que é tortas, bagaço, pode ser feito de xaxim, serragem, pó de coco, e também temos o mineral, que é um substrato feito por vermiculita, perlita, areia, né, artificial. E também temos a espuma fenólica e o isopor. E quando eu falo em produção de mudas, eu tenho que saber quais os recipientes eu vou utilizar. Então, os recipientes, pessoal, proporcionam melhor utilização do espaço, né, na estufa. Facilita o quê? Os trabalhos de semeadura, os tratos culturais, né, desbaste, a irrigação, controle fitossanitário e manuseio, dentre outros. Além disso, os recipientes, eles exigem pequenas quantidades de substrato ou solos. E quando escolher um recipiente, você deve levar em consideração o custo, tá? O material, o tamanho, a forma, né, e a utilidade desse recipiente. E a irrigação? Outro fator importante também. Nós temos alguns tipos de irrigação. Nebulização,
né, que é feito por gotículas de água. Temos microaspersão, que é feito por microespersor, e a subirrigação, tá? E os tratos culturais também é importantíssimo você estar fazendo aí na produção de mudas. O que vem a ser, professora? A repicagem. E você também tem o controle de fitopatógenos, que é o controle aí dos fungos, bactérias, né, que tem no local, no solo, nas suas mudinhas. Outro aspecto que nós temos que observar é a qualidade de luz, né? Então, esse é um conteúdo complexo, né? Tentei passar o mais rápido possível. Obrigada.